O relatório do senador Antônio Anastasia, que pede o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, não tem embasamento jurídico. E os senadores que aprovaram o impeachment serão condenados pela história. Essa é a avaliação do jurista Dalmo Dallari e do cientista político Aldo Fornazieri ao analisarem as acusações contra Dilma. Para eles, a presidenta está sendo vítima de um jogo político de cartas marcadas. O jurista Dalmo Dallari é um dos mais respeitados especialistas em direito do Estado no país. E vem dele o alerta. O relatório do senador tucano Antônio Anastasia, favorável à continuidade do processo do impeachment, não apresenta nenhuma prova ou fundamento jurídico que comprove que a presidenta Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. É um conjunto de considerações esparsas. Tem muito mais a característica de um amplo manifesto político e não um documento jurídico, mas sem nenhuma precisão, sem nenhuma objetividade. A denúncia do impeachment acusa a presidenta Dilma por duas práticas: a de ter editado decretos que ampliaram a previsão de gastos do orçamento sem autorização do Congresso e as chamadas pedaladas fiscais, que são atrasos nos repasses do governo a bancos públicos. Mas o Ministério Público Federal do Distrito Federal já arquivou a investigação criminal sobre as pedaladas fiscais, porque entendeu que a prática não é crime e não configura operação de crédito. A Constituição diz no artigo 86, que é exatamente onde se trata da possibilidade do impeachment, diz isso, parágrafo 4º do artigo 86. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. É preciso que o presidente tenha praticado um ato que seja da sua competência, no exercício das suas funções e que esteja caracterizado na lei como crime de responsabilidade. O relatório foi feito para verificar se encontrava algum ato que tivesse essa configuração e não encontrou. Para o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o relatório favorável ao impeachment já era esperado, porque o processo está sendo analisado apenas do ponto de vista político. O Anastasia, como um líder da oposição, aliado do Aécio Neves, faria um relatório favorável ao impeachment. Então, nesse sentido, ele não tem novidade e se constitui numa grande farsa política. O professor alerta que o processo de impeachment abriu uma chaga na democracia e será condenado pela história, independente do resultado final. Eventualmente, a Dilma vai aparecer como uma injustiçada, na medida em que ela não cometeu um crime de responsabilidade jurídica, né? E ela foi afastada fundamentalmente por um processo político. Evidentemente que existem erros do governo Dilma, mas esses erros não fundamentam a possibilidade de um processo de impeachment. Então, a leitura que diz que esse impeachment se trata de um golpe, me parece que ela vai ser abrigada na historiografia brasileira futura. Senadores que realmente se orientarem pelo interesse público, que forem respeitadores da Constituição e da vontade do povo, devem tomar por base o relatório para mandar arquivar o processo de impeachment e para a devolução imediata da plenitude do exercício do mandato à presidente Dilma.